Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o pretérito imperfeito ou como nós falamos sobre eventos, ações, hábitos passados que aconteceram há muito tempo ou que não tem uma data determinada, ok? Bom, para começar, como vocês sabem, nós temos muitos tipos de passado em português e nós temos dois principais. Esses dois principais são basicamente o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O nome não é importante, não faz diferença, mas o que é importante é pensar que em português, em primeiro lugar, nós temos dois tipos de passado, de tempos do passado, e eles são usados em contextos diferentes. Eu vou generalizar as regras, mas lembra que tudo depende da sua interpretação e por isso é muito importante estudar as regras e também estudar português. Bom, primeiro, o pretérito perfeito, esse passado, nós temos um vídeo do pretérito perfeito, é importante lembrar, mas o pretérito perfeito, como eu falei, nós usamos em contextos em que o tempo é definido, em que a ação começou e terminou em um tempo do passado definido. Então, por exemplo, eu posso falar: ontem eu falei com a Maria. Ontem eu falei com a Maria. E por que eu uso falei? Porque nós temos ontem. Ontem expressa um tempo específico no passado. Mas eu posso dizer, por exemplo, antes eu falava com a Maria. Hoje não falo mais. Antes eu falava com a Maria. Hoje eu não falo mais. Antes eu sei que é passado, falava é passado, mas quando isso aconteceu, nós não sabemos. E essa é a principal diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Bom, pensando nisso, pensando nesses dois casos, nós também podemos ampliar, vamos adicionar mais um uso. Para falar sobre hábitos passados, é muito comum usar o pretérito imperfeito, como, por exemplo, eu falava inglês quando era criança. Eu falava inglês quando era criança, ou eu estudava inglês quando era criança. Então, estou falando de um hábito passado. Seria mais ou menos o I used to, né? I used to study English when I was a child, por exemplo. Então, um terceiro uso que nós usamos para expressar essa ideia do pretérito imperfeito é para falar sobre características físicas, aparência ou da personalidade no passado. Por exemplo, eu posso falar: eu era uma criança muito curiosa. Ou, quando eu era criança, eu era o aluno mais alto. Então, eu estou falando de uma característica física, também da personalidade, que era do passado. Falando sobre uma descrição do passado, né? Eu posso dizer também, quando eu estudava inglês, era muito difícil, né? Ser difícil é uma característica e por isso eu digo era muito difícil, porque estou falando sobre características. Bom, já sabemos quando nós usamos o imperfeito comparado com o perfeito, certo? Bom, então, vamos pensar aqui em como nós conjugamos e também como nós pronunciamos esses verbos no imperfeito. Bom, vamos começar com o verbo amar. Talvez falar. Vamos começar com o verbo falar. Bom, eu posso dizer: eu
falava, você falava, ele falava, ela falava, a gente falava, nós falávamos, vocês falavam, eles falavam, elas falavam, né? Ó, importante a pronúncia falavam, mesma pronúncia de não, não falavam, não falavam, não, ok? Então, vamos pensar em comprar. Eu comprava. Você comprava. Ele comprava. Ela comprava. A gente comprava. Nós comprávamos. Vocês compravam. Eles compravam e elas compravam. Perfeito! Essa é a conjugação dos verbos que terminam com ar. Falar, comprar, dançar, cantar, nadar, todos os verbos com ar. Bom, vamos pensar no segundo caso dos verbos com er. Vamos pensar em comer, né? Muito tradicional. Eu comia, ó, diferente, é diferente. Não é comava, comia. Eu comia, você comia, ele comia, ela comia, a gente comia, nós comíamos, vocês comiam, eles comiam, elas comiam. Ok? Não é difícil, certo? Vamos pensar então em beber. Beber. Eu bebia. Você bebia. Ele bebia. Ela bebia. A gente bebia. Nós bebíamos. Vocês bebiam. Eles bebiam. Elas bebiam. Muito fácil. Essa é a conjugação dos verbos regulares que terminam com er. Então, comer, beber, escrever, viver, todos têm essa conjugação no pretérito imperfeito. Seguindo, nós vamos falar sobre abrir. Abrir. Então, vamos lá, vamos juntos. Eu abria, você abria, ele abria, ela abria, a gente abria, nós abríamos, vocês abriam, eles abriam, elas abriam. Bom, é óbvio que nós temos verbos irregulares. É óbvio, é muito importante, porque português seria muito fácil sem os verbos irregulares. Bom, vamos pensar então no verbo ir. Eu ia, você ia, ele ia, ela ia, a gente ia, nós íamos, vocês iam, eles iam, elas iam. O verbo ser também é muito importante, porque nós descrevemos coisas no passado o tempo todo. Então, eu era, você era, ele era, ela era, a gente era, nós éramos, vocês eram, eles eram, elas eram. Muito bom! Agora, o último irregular da nossa aula hoje é o verbo ter. Eu tinha, você tinha, ele tinha, ela tinha, a gente tinha, nós tínhamos, vocês tinham, eles tinham, elas tinham. Muito bem, muito fácil. Importante, importante. Lembra que eu, você, ele, ela e a gente têm a mesma conjugação no imperfeito. E isso é muito bom porque
menos conjugações para memorizar, sim? Espero que você tenha gostado desse vídeo rápido e básico sobre o pretérito imperfeito. Se você gosta de português, tem curiosidade sobre a língua, me segue no Instagram, por favor. Eu sempre posto coisas novas. E se você está procurando um professor de português, eu também ensino português online. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e eu vejo vocês na próxima aula de português. Muito obrigado e tchau, tchau!